Pessoal, bom dia, né? Vamos iniciar nossas aulas. Eu queria que todo mundo, antes de a gente começar, fosse lá nos comentários e marcasse lá a presença, tá bom? Não esqueçam de fazer isso, tá joia? Vamos continuar nossa revisão, né? E eu queria iniciar a revisão por um tema legal. Distribuição eletrônica, tá? Então vamos começar falando por ele, que eu acho que é um dos assuntos que ficou com mais dúvida nessa apostila. Então, para a gente poder lembrar a distribuição eletrônica, nós vamos começar a lembrar um pouquinho o conceito de átomo, tá? Então, no início, o átomo ele era uma esfera maciça, né? Depois foi descoberto, através de experimentos, cientistas concluíram que o átomo, na verdade, ele era constituído por um núcleo, né? Onde nesse núcleo continha prótons e nêutrons, e que em volta dele, né, rodeado desse núcleo, existiam camadas, né? E essas camadas, nelas continham o que nós chamamos de elétron, tá? É a eletrosfera, tá bom? Então, todo elemento químico, né? Todo átomo, ele representa um elemento químico, todo elemento químico, ele tem uma representação. Então, eles são universalmente representados, qualquer elemento químico, quando por duas letras, uma maiúscula e uma minúscula, tá bom? E ele vem duas indicações, vem dois números. Esses dois números, que é o exemplo que eu estou usando aqui do cloro, né? Esses dois números aqui, eles têm seus significados. Onde o número menor, ele é o que nós chamamos de número atômico, que ele é representado pela letra Z, tá? Também ele representa a quantidade de prótons. E quando o elemento está no seu estado fundamental, ele é igual à quantidade de elétrons, tá? O número maior, ele é a somatória, né? De Z, de número atômico, mais a quantidade de nêutrons. Então, nós chamamos ele de massa atômica. Então, esse número maior, ele é a massa atômica do nosso elemento, tá? O que nós vamos trabalhar agora nesse momento é justamente esse cara aqui, ó, o número atômico, número que é o Z, tá, que representa para nós a quantidade de elétrons. Porque se nós vamos fazer distribuição eletrônica, a distribuição eletrônica vai trabalhar com a quantidade de elétrons. Por que isso, né? Lembra então, núcleo e as camadas, né, do nosso átomo. Então, essas camadas eletrônicas, também assim chamada, elas são denominadas como KLMNOPq, né? Ou camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas as letras são mais utilizadas, tá bom? Então, quando a gente fala de camadas eletrônicas, nós estamos falando de níveis, tá? Então, camadas eletrônicas é igual a nível, que são os níveis, né? KLMNOPq. E para que isso, né? Isso é para dizer que em cada camada, né, que o próprio átomo ele é organizado, tá? Ele tem uma quantidade de elétrons, como a gente vê aqui, ó, né, número atômico é a quantidade de elétrons, são 17 elétrons, tá? Que esse átomo de cloro ele possui, tá bom? E esses 17 elétrons, eles obedecem uma ordem de grandeza na distribuição em suas camadas, tá? Nem todos os átomos possuem 7 camadas. Átomos menores possuem menor camada. Átomos maiores possuem maior quantidade de camada. Então, os elétrons ficam distribuídos nessa camada, que são chamados de níveis, tá? E dentro dos seus níveis, eles também obedecem uma ordem. Eles ficam no que nós chamamos de subníveis. Subníveis S, P, D e F, tá? Então, eles não só são distribuídos em camadas, em níveis eletrônicos, tá? KLMNOPq, como eles também obedecem uma distribuição dentro desses níveis, ou seja, eles são distribuídos em subníveis, tá? Então, dentro de cada subnível comporta uma determinada quantidade de elétrons. Subnível S comporta 2 elétrons, subnível P comporta 6 elétrons, subnível D comporta 10 elétrons e subnível F comporta 14 elétrons. Então, eu já sei que quanto cada subnível, né, ele comporta. E também cada subnível ele tem que atender à capacidade máxima dos níveis que eles estão, tá?
Então, olha, o nível K, por exemplo, o nível K ele é um nível que suporta apenas 2 elétrons. O nível L, ele suporta 8 elétrons. O nível M, ele suporta 18. No nível N e nível O, cada um deles suportam 32, voltando a 18 no nível P, né? E ficando exatamente com 8 no nível Q. Existem átomos maiores até este momento, né? 7 camadas é o limite máximo de distribuição que foi encontrado. Ainda não foi encontrado mais do que 7 camadas. Tá? Então, como que eu vou saber, né? Onde vai estar ou em qual subnível vai estar cada elétron de um átomo? Por exemplo, olha, esse átomo aqui, o átomo de cloro, né? Que contém 17 elétrons. Como que eu vou distribuir ele? Como que eu vou saber em qual camada vai estar cada um deles? Então, para isso, eu obedeço o que nós chamamos de distribuição eletrônica, tá? E a distribuição eletrônica, a melhor maneira, né, de poder observar a distribuição eletrônica é através do diagrama que Linus Pauling ele construiu, né? Ele determina aqui, ó, mais ou menos quanto cada camada, né, quanto cada nível ele vai ter de elétrons em seus subníveis. Tá bom? Então, tenho lá, ó, camada K, L, M, N, O, P, Q, né? Subnível S, P, D e F. Subnível S, todos eles com 2. Subnível P, todos eles com 6. Subnível D, todos eles com 10. E subnível F com 14. Tá bom? Só que eu não vou fazer a distribuição eletrônica dos meus elétrons, né, na horizontal. Essa distribuição ela é feita verticalmente. Por quê? Porque eu obedeço uma ordem crescente de distribuição, tá bom? Então eu tenho que obedecer a quantidade que cada camada, né, ela pode suportar, mas não somente isso, não só as camadas, mas também os subníveis, tá? Então, cada nível ele tem uma capacidade e cada subnível ele comporta uma outra capacidade. Por exemplo, olha, subnível K, né? Ele fala que ele comporta 2 elétrons. Então, vamos imaginar que dentro desse subnível aqui, eu consiga colocar 2 elétrons, né? Subnível L, ele comporta 8 elétrons, só que ele comporta 8 elétrons do S e o P junto, né? Então, eu vou ter o que aqui, ó? S, 1, 2, 3. Então, se a gente for analisar mais ou menos que dentro de cada bolinha dessa, né, cabe 2 elétrons, então seria mais ou menos isso, e assim eu posso fazer sucessivamente, tá bom? Então, teria 2 nesse subnível, mais 6, 8, tá? 2 nesse cara aqui, que é o que comporta de orbital. Então, conforme for aumentando o tamanho do átomo, vai aumentar a quantidade de camada, tá? E lembra que nós falamos que quanto mais perto, né, menos força esse elétron ele usa para ficar próximo do átomo, e quanto mais distante, mais força ele usa para ficar próximo do átomo. Então, depois a gente vai falar sobre isso quando a gente falar de distribuição eletrônica de íons, que é a estabilidade. Nesse momento, são átomos no seu estado fundamental, que é o caso aqui, né, do cloro com 17 elétrons, né, número atômico dele 17, se ele está no estado fundamental, então ele tem 17 prótons e ele tem 17 elétrons, ou seja, nas suas camadas, nos seus níveis, ele vai ter aí 17 elétrons distribuídos de forma ordenada em seus subníveis, tá? E como eu faço isso? Então, utilizando a tabela de Linus Pauling, vou fazer a distribuição de forma vertical, tá? Então, vou seguir as setinhas na forma vertical. Pessoal, eu posso usar a tabela de Linus Pauling, ela tem tanto no livro de vocês de classe, como ela tem também na própria tabela periódica, tá? Acostumem a usar e, se possível, né, aprendam a montar a tabela, para que em uma prova, se necessário for, vocês poderem fazer isso, caso vocês não decorem a distribuição, tá bom? Então, a gente sempre começa seguindo a setinha, ó. Então, primeira setinha, eu tenho 17 elétrons aqui, então tem que ter distribuído 17 elétrons em seus subníveis, tá? Obedecendo a capacidade máxima de cada subnível. Capacidade máxima no subnível S é de no máximo 2 elétrons. Subnível P, no máximo 6 elétrons. Subnível D, no máximo 10. E subnível F, no máximo 14. Tá? Eu não posso ultrapassar esses limites de distribuição
por subnível, tá? E assim eu vou saber qual que é a camada de valência do meu elétron, né? E se esse elétron, e se esse átomo, ele vai ser um átomo que ele vai ter condição de doar ou de receber elétrons, tá? Então vamos fazer a distribuição eletrônica, olha só, fazer a distribuição eletrônica, 17 elétrons, como é que eu começaria, né? Então 1s2, acabou aqui, eu volto a setinha aqui, ó. 2s2, acabou, eu volto. 2p6, 3s2, sempre somando os subníveis até chegar a 17. Eu vou colocar aqui como que fica. Então, ó, inicialmente eu começo, né? 1s2, 2s2, seguindo a setinha na vertical, vou distribuindo, né? 2p6, 3s2, 3p, vamos contando quantos elétrons eu já tenho, ó. Então, aqui eu tenho 2, com 2, 4, 4 com 6, 10, 10 com 2, 12. Opa, eu só tenho 17 elétrons aqui. Então, aqui se eu colocar 6, ele vai ultrapassar, vai ficar 18. Não é isso que eu quero. Eu quero só 17. Então, eu coloco aqui, ó, 3p5, tá? Então, olha só, né? Então, tem, ó, camada 1, camada 2 e camada 3. Feita a distribuição conforme Linus Pauling, né? Então, eu sei que esse elemento aqui, ó, ele vai estar na terceira camada, né? E que a sua última camada de valência, na última camada de valência, ou seja, aqui, ó, na sua última camada, 1, 2, 3, camada M, esse cara ele vai ter 7 elétrons, né? Então, a camada de valência, que é a última camada de valência, né, é igual, então, a 7 elétrons, tá? Obedecendo o que nós chamamos de regra do octeto, para que esse cara esteja estabilizado, é necessário que ele tenha 8. Então, para ele, falta 1. Então, se a gente analisar bem, ele vai estar lá na família 7A, né? Então, esse cara, ele é o cloro, e quando ionizado, ele é cloro menos 1, tá bom? Então, pessoal, com esse conceito a gente já consegue fazer uma distribuição eletrônica do elemento no estado fundamental. Então, dá uma olhadinha lá nas instruções, eu estou colocando quais são os elementos que eu quero que vocês façam distribuição. Faço a distribuição do elemento no estado fundamental, né? E logo em seguida, vocês já postem para mim a atividade para que eu possa verificar, tá ok? Então, dá uma pausa e resolve o exercício que eu estou colocando, e faz a distribuição dos elementos que eu estou colocando na instrução. Pausa aí, tá joia?